Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Samuel 9. Vamos começar lendo aqui o 3 e o 4. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E Ziba disse ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Davi se lembrou, né? De Jonas, ou de Mefibosete. Mas por que Davi, né? Se lembrou de Mefibosete? Porque chegou o tempo dele lembrar. E quando chega o tempo, né, dele lembrar, o Senhor mesmo foi quem lembrou a ele. Tanto é que ele vai falar aqui na palavra, né? Se tinha alguém ainda, né, da casa de Saul, para que ele usasse, né, da bondade de Deus para com essa pessoa. Então, irmãos, eu já começo aqui, né, falando aqui para os irmãos, né, que o Senhor, Ele se lembra de mim, de você. Não importa a situação que estamos passando, né? Aqui a palavra do Senhor vai falar que Mefibosete, ele estava, né, esquecido em Lodebar. Mefibosete, né, tinha posses ainda, tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que Ziba era quem estava ali, né, usufruindo do que era de Mefibosete. E Mefibosete estava, né, esquecido em Lodebar. Irmãos, eu quero profetizar, né, que não importa qual o tempo de esquecimento, né, quanto tempo de esquecimento há na sua vida, mas eu quero profetizar que assim como o Senhor, né, se lembrou de Mefibosete, Ele vai se lembrar de mim e de você. E não que o Senhor se esqueça, né, quando fala se lembrar, é porque chegou o tempo do Senhor, né, mandar nos chamar. É porque chegou o tempo do Senhor cumprir em nossa vida, né, o que Ele determinou para nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor, né, vai falar que tudo é no tempo do Senhor. Então tem o tempo certo do Senhor, né, nos chamar. É por isso que a palavra do Senhor vai falar, né, que se lembrou, o Senhor se lembrou. Não que Ele se esqueça, né, porque o Senhor, Ele nunca se esquece, né, nem de mim e nem de você. E aqui, irmãos, vai falar aqui no 7. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que quando Davi, né, mandou chamar, né, a Mefibosete, ele temeu, né, porque a palavra do Senhor vai falar que antigamente, né, os reis, quando assumia, né, o trono, assim, de outro rei, eles, né, matavam a descendência do outro rei todo, né, para não correr o risco de querer o trono. E a palavra do Senhor vai falar que Mefibosete, ele temeu ali, né, diante de Davi. Só que Davi fala para ele, né, não temas, porque eu vou restituir tudo, né, que era do teu pai. E tu de contínuo ainda comerá pão, né, à minha mesa. Então, irmãos, eu não sei, né, o que você perdeu, o que o Senhor, né, lhe prometeu, mas através da palavra dele, né, o Senhor está falando, né, que vai restituir. Mas para isso, né, tem o tempo determinado. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que Mefibosete, ele passou, né, um bom tempo, um período bom lá em Lodebar. E Lodebar era o quê? Era terra de esquecimento, era terra de escassez. Mas quando chegou o tempo, né, o Senhor o chamou e o Senhor o honrou. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Davi
ele restituiu, né, tudo quanto Mefibosete tinha. E aqui, irmãos, também no 8 vai falar assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para para um cão morto, tal como eu? Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Mefibosete, ele estava ali tão acostumado, né, naquela terra ali de Lodebar, naquela terra de escassez, né, de humilhação, de esquecimento, que ele na hora ali, né, que Davi tá ali falando para ele, né, que ia restituir tudo para ele, que ele ia comer a mesa dele. Ele falou: quem sou eu, meu Senhor, né? Um cão morto como eu, para que tu olhes, né? Para mim. Então ele era um homem tão sofrido aqui, que ao invés, né, dele se alegrar ali na hora, né, ele vai se diminuir mais ainda do que ele já estava, né? Porque a situação dele não era boa, né, em Lodebar. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que mesmo assim Davi, né, ele honrou, né, com a sua palavra, que a palavra do Senhor vai falar que ele restituiu tudo ali a Mefibosete. E Mefibosete, ele era, né, aleijado, né, de ambos os pés. E ainda mais uma coisa, né, para diminuir ainda Mefibosete, porque além dele estar passando, né, por aquela situação, né, de abandono daquele tempo, daquele período, né, em Lodebar, ele ainda era aleijado, irmãos, de ambos os pés. Mas a palavra do Senhor vai falar que o rei, ele não se importou, ele não olhou, né, para a aparência, né, de Mefibosete. Porque quando chega o tempo, né, do Senhor nos honrar, o Senhor não se importa, né, com a nossa aparência. O Senhor não se importa, né, se somos ricos, se somos pobres, se somos brancos, se somos pretos, se somos amarelos, não importa. O Senhor não se importa. E aqui, irmãos, vai falar aqui no 13, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia pão à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, irmãos, olha, não importa, né, qual é a sua deficiência, né? Não importa. Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que Mefibosete, ele foi morar, né, em Jerusalém. E ele de contínuo, ele estava ali, né, na mesa do rei, partilhando, né, do alimento do rei, juntamente com o rei e a sua família. E o rei não se importava, né, com a aparência dele, porque ele era, né, aleijado de ambos os pés. Não, porque quando o Senhor nos chama, né, como eu falei, o Senhor não olha para a nossa aparência. O Senhor, ele não vê como o homem vê, né? O Senhor, o homem, ele olha a aparência, né? Se você fala bem, se você é eloquente, né? Se você é conhecido, né? Mas o Senhor não. O Senhor olha para nós, né? Do jeito que nós somos, o Senhor olha para nós. E eu quero profetizar, né, através dessa palavra, né, que não importa, né, como você, como eu, né, sejamos, o Senhor olha para nós, é na nossa simplicidade mesmo, é do jeito que nós somos. Porque quando o Senhor marca um encontro, né, com a minha e com a tua vida, não importa, né, o que pessoas vão falar, o que pessoas vão pensar. Por quê, irmãos? Porque sempre tem, né, pessoas melhores que a gente, né? Pessoas que falam bem, pessoas que falam melhor, pessoas que têm mais entendimento. Mas o Senhor não olha, né, para a aparência. Então, glória a Deus por isso. E foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para mim estar compartilhando, né, com os irmãos nesse dia. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque quando o Senhor marca encontro, Senhor, para a minha vida e a vida do meu irmão, o Senhor não pede opinião humana, o Senhor não quer saber da nossa aparência, né? Se temos pecado, se não temos, mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, Pai. E por isso queremos te agradecer nesse dia, te
Agradecer por mais um dia que o Senhor nos tem concedido, né? De vida e de saúde na tua presença, desde já colocarmos, Senhor, diante de ti a nossa família, o nosso lar, a nossa necessidade, Pai. E te pedir que onde essa palavra chega ao Senhor, entre com libertação, com salvação, com cura, com milagre, com realizações, Pai. Te pedir que o Senhor venha suprir a necessidade, né? De cada um. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor venha suprir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.